Vou preparar hoje um cafezinho da manhã. Daqueles, ó. Tem tempo que eu não como uma batata. Ui! Uma batata doce. Hoje eu vou fazer uma batata doce. Já lavei. Olha, gente, já lavei ela. Tá tudo lavadinha, ó. Agora eu vou preparar ela aqui e colocar. Desse tamanho aqui tá bom. Desse tamanho. Pera, Sofia, sai da frente, minha filha. Só tô mostrando meu cabelo. Desse tamanho. Deixa eu ver. Desse tamanho. Tá bom. Né, Sofia? Oi, pessoal. Ai, ai. O tamanho tá ótimo.